E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, artista plástico. Estamos hoje com mais um #Arte nos estúdios da TVDD. E hoje nós temos a honra de receber aqui o nosso querido artista plástico, ilustrador, Carlos Campos. E aí, Carlinho, tudo bom? Beleza pura? Tudo bom, cara. Muito obrigado assim, pelo convite, né? E vida longa esse projeto. Tão o bacana, #Arte né? é isso aí, é receber os caras fantásticos assim, que fazem arte aqui no estado e quem sabe daqui a pouco a gente está conversando com a galera aí do Brasil. A cidade é muito carente desses espaços, né? De discussão, né? Sobre arte, sobre processos, né? Processos artísticos, né? Artísticos, isso. Massa. Carlinho, a gente para bater o centro, a tua arte é linda, né? Tua arte é formidável. A gente está aqui com o trabalho do Carlos Campos, uma figura, um rosto, né? E esse trabalho diz muito, né? Fala muito. A obra de arte a gente contempla e consegue enxergar muita coisa no processo artístico, né? O que te inspira, cara? O que te inspira para fazer uma coisa maravilhosa dessa? É o que me inspira. Acho que muita coisa. Me inspira o improviso, o não planejar nada, sabe? Tem momentos... O trabalho vem na hora. Eu acho que isso, às vezes, talvez seja um problema, né? Mas ou não, né? Ou não, Mas muito do meu trabalho ele é feito meio que de improviso, sem... Tu vai para a tela sem ter um projeto prévio, né? Isso, tem um sentimento, obviamente, né? A galera às vezes me pergunta também, pô, Marco, tu chega lá, tu não fez um esboço, fez nada. Cara, o grande lance é esse. É chegar na tela. Tem artistas que não, né? Tem artistas que fazem um pré-projeto, fazem um esboço e vão para a tela, né? Ou para o desenho. No teu caso, não. O teu... hoje em dia eu já faço assim, um planejamento, né? Em alguns trabalhos, né? Tipo trabalho para alguma exposição, para alguma coletiva, mas normalmente ele é feito sem... Vem na hora. Na hora da inspiração. Sim. E o que foi que veio primeiro? O Carlinho é ilustrador, né? Ilustrador do jornal Povo, né? E o que veio primeiro? A ilustração ou o trabalho de artes visuais? A ilustração, né? A ilustração veio primeiro. Eu começo em 87, né? No jornal Povo, que é um lugar fantástico que me acolheu e desde 87 no jornal e que me acolhe até hoje, né? No primeiro período eu saí de lá no comecinho dos anos 90 e volto depois por volta de 96, né? Então teve um hiato aí, teve uma saída. Um hiato, né? Nesse hiato eu trabalhei em propaganda, né? Em agência? Agência, né? E retornei nos anos 90, né? Eu participei da criação, fiz parte da criação da primeira editoria de arte, que foi ali em 1990, ou um pouquinho antes, um pouquinho mais, né? E eu começo lá, no início, muito influenciado pelo desenho de humor, né? Chargista? Um charge? Eu fazia charges de forma bem esporádica, né? Mas o que eu me dediquei mais nessa vibe do desenho de humor foi a caricatura. Legal. Né? As minhas influências eram praticamente... vinha da galera que trabalhava... Com caricatura. Em redação de jornal, né? Em revista, né? Muita galera ali do sul do país mesmo, né? Quem era, por exemplo? Um cara que foi uma espécie de divisor de águas para mim, foi o Cássio Loredano, né? Que tinha uma caricatura muito, muito radical, uma caricatura que ia além ali do processo de exagerar simplesmente, né? Entendi.
o trabalho do Cássio Loredano vai além disso, né? E todo mundo ali, da Laerte, Laerte, Angeli, né? inspiraram muita gente, né? Com certeza. Então, essa galera, na realidade, a minha história com desenho de humor, ela começa no momento que eu conheço a revista Mad, né? Incrível. Que é uma revista americana, surgida ali nos anos 50, né? E que aqui no Brasil teve uma versão brasileira, né? Da Mad. Então, eu comecei a fazer desenho de humor ainda na escola, garoto, né? Muito influenciado. Então, a tua história com o desenho começou na parada da caricatura. Na verdade, é anterior a isso ainda. Bem antes tem a fase que todo mundo tem, que é a fase de se influenciar pelos desenhos da Marvel, né? Entendi. Então, no início Marvel, e tal. São os desenhos da Marvel. Depois, quando eu tenho um contato com a Mad, aí eu começo sim a fazer caricatura, a fazer desenho de humor, né? Entendi. Então é com essa pegada, ainda de forma bem verde mesmo, é com essa pegada que eu chego no jornal ali em 87. Nossa. Né? E consigo um estágio, né? E com pouco tempo eu já estou... Aí decolou. Exatamente. Maravilha. E aí deu uma saída do jornal, depois volta, sempre fazendo ilustrações, pegou a pegada da caricatura. E aí eu senti que tu dividiu a caricatura da ilustração, né? Qual é a diferença, assim? Porque às vezes você ilustra... A caricatura não deixa de ser uma ilustração para o jornal. Mas existe essa divisão dentro do jornal, de quem faz a parte de arte do jornal, caricatura e a ilustração em si? Quando eu cheguei no jornal, em 87, o Mário Sanders era o ilustrador. Ilustrador-chefe. Máriozinho. Então, o Mário me ajudou muito, deu muita força assim, para que eu ficasse, né, junto com o Miguel Macedo, que era o editor do segundo caderno, que era o Vida e Arte da época. Né? Entendi. O jornal, naquele momento, estava precisando de um cara que trabalhasse com caricatura e com desenho de humor. Né? Entendi. E foi com essa necessidade que o jornal tinha que eu me encaixei ali, né? Entendi. E comecei a fazer caricatura. A ilustração editorial eu comecei a fazer um pouquinho depois. Eu acho que depois que o Mário saiu, ali por volta de 87, final de 87, eu acho, que eu comecei a fazer também ilustração editorial. Certo. Né? Como é a ilustração editorial? É aquela que vem o texto, geralmente na capa do Vida e Arte, segundo caderno, e aí o editor precisa de uma ilustração para poder falar de forma visual sobre aquele texto, é isso? Sim. Legal. Tinha um caderno que eu tinha que eu gostava mais e eu me identificava mais em ilustrar, que era o caderno de cultura, né? Entendi. Que era o segundo tua caderno. parada, né? Isso. Mas ilustrava outras coisas também? Ilustrava política, ilustrava sim. economia e tal? Sim. Eu eventualmente fazia charges, era raro, mas fazia. E cartoon também, né? Entendi. Cartoon. E essa questão da ilustração e da charge, você tem liberdade para produzir ou tem que ser de acordo com o texto? Como é que funciona essa questão do pedido, da interferência ou não e da adequação ou não ao texto? Como é que funciona isso? Eu tenho que falar um pouco da editoria de arte, né? A editoria de arte, ela atende todos as editorias, né? Entendi. E normalmente as demandas chegam para o editor de arte, né? O editor de arte passa para a gente
passa para a gente o texto e, em alguns momentos, o editor já sugere uma linha de trabalho, um tipo de traço, né? Colorido, preto e branco. Né? E, normalmente isso é discutido entre o editor e o ilustrador, né? Tem momentos que o editor me deixa livre, né? Faz aí como você achar melhor, né? O que acontece na editoria do Videarte, eu tenho mais liberdade assim para criar, né? Eu não tenho que seguir ser tão fiel às vezes a um texto, né? Eu posso Tem uma liberdade criativa. Exatamente, né? Certo. Não passa pelo crivo, então não tem uma sugestão do editor inicialmente, né? Você já faz. Nas outras não. Assim, o cara vai ilustrar para a economia, vai ilustrar para a política, vai ilustrar para... Às vezes o próprio editor, o editor de economia já chega com a ideia. Já tem uma ideia, né? Legal. Às vezes eu fico livre também, né? Essa é uma diferença grande entre a ilustração e a obra de arte, né? Esse momento o momento da escolha da técnica, né? Assim, como eu falei antes, ele é muito discutido assim com o editor, né? Entendi. Né? A editoria de política, né? Não tem como a gente geralmente a charge, né? Não tem como o ilustrador fazer algo assim meio surreal e até dá também, né? Como a gente usa simbolismos, né? Assim para ilustrar política também. E sempre na infogravura, assim, porque hoje os jornais, o ambiente é digital, não é isso? E no começo era feito, houve essa mudança da plataforma, do suporte, das primeiras ilustrações para agora. Como é que isso funcionou? Hoje é essencialmente na máquina, no computador. Já passou pela prancheta? Tu pegou a época da prancheta? Teve essa época? Peguei. Eu comecei ali em 87, né? Então, era prancheta. Internet, coisa digital, era não tinha, né? Ficção científica, né? Eu comecei a trabalhar com digital mesmo em 96, mais ou menos, né? 97. O que acontecia? A gente... um trabalho ele era realizado, assim, no meu caso, metade feito na prancheta, né? A parte do traço, do nanquim, e a parte de cor eu fazia no computador. Digital. Né? Digital. Basicamente escaneava, jogava lá. Hoje o meu trabalho ele é mais digital, dentro da ilustração, seja de livro ou o jornal, né? Aí o que acontece? Eu utilizo muito efeito, né? Efeito de pintura digital, né? Mas tem momentos que como há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu fiz a capa de uns livros de um projeto da fundação que foi todo com xilogravura. Massa, cara. O Carlinhos além de ilustrador, de artista visual, que faz parte das artes visuais, faz estilo, né? Faz gravura. Muito massa, incrível. Os teus estilos realmente são porque estilo é um exercício também assim de paciência, né? Porque assim, você está numa vibe de trabalhos digital, né? Entendi. E de repente você para... É outro extremo, né? É um extremo. É outro extremo. Que é um processo lento, né? Artesanal. Artesanal total, né? De muita paciência, né? E também muito prazeroso, né? É interessante dominar as duas técnicas, né? As duas pontas, né? O artesanal com a xilogravura e a infogravura. O que acontece uma vantagem que eu vejo assim para mim em trabalhar no jornal é que
que o jornal me incentivou a ficar mudando, a criando técnicas, a mudando estilos, né? Até para não cansar o leitor, né? Então, Nossa. Ou seja, existe uma versatilidade muito grande no traço. O Carlos Campos acaba sendo múltiplo, né? Para atender as demandas editoriais, né? Muito, muito interessante isso, porque tem artistas que você olha para o traço, olha para o trabalho, e o trabalho é sempre aquele, existe uma variação dentro do próprio trabalho. No teu caso, não. No teu caso, às vezes você olha para um trabalho e identifica com a assinatura, mas tu teve que dar uma passeada no outro estilo, noutra onda, para atender uma parada do jornal. Né? Quando eu começo a participar de exposição, inclusive na Galeria Vicente Leite, né, convite do Dante. Do Dante, Saudoso Dante. Ali é praticamente o início assim, da minha trajetória como artista plástico. Ah, né? Começou ali na Vicente Leite, massa demais. Dante deu oportunidade a muita gente, né? Exatamente. Né? Então foi muito bacana. O que acontece? A minha experiência com artes plásticas, com pintura, com a gravura, acaba enriquecendo o meu trabalho no jornal como ilustrador. Entendi. Né? É um exercício, né? Exatamente. E vice-versa também. Eu acho que a ilustração... Tem algumas coisas, tem alguns trabalhos aí do Carlinhos de artes visuais aí. Tem os trabalhos de pintura, de infogravura. Olha aí. Olha que coisa linda. Incrível, cara. Isso é acrílica, né? Acrílica. Isso é estilo? Estilo. Estilo, né? Massa. Incrível. Muito bom. E aí você vê a pegada que é uma ilustração na estilo. É uma ilustração na estilo essa aqui? É toda estilo. Toda estilo, né? Muito massa. Aqui é um trabalho digital. Infogravura. Isso. É uma infogravura. Incrível. Incrível. E aí você vê como o estilo, ele passeia. Esse é tecido, né? Não? É um tecido... Pintado. É uma lona. Né? É uma lona que já tem o floral, né? Exatamente. Já tem o floral por trás, uma lona que já vem com motivo e tu interfere por cima, né? Em cima do processo industrial, Lindos, cara. Lindos. Incrível o trabalho. Esse teu trabalho, ele é o trabalho autoral que a gente identifica, bota o olho, você vê Carlos Campos, né? Muita cor, traço muito forte. Né? Esse fundo preto é fantástico, né? Aí é aquarela. Aquarela. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Trabalho forte, expressivo. Incrível. Muita cor, né? E aí você vê o passeio realmente por vários estilos. E, Carlinho, a gente tem... essa questão começou lá nos anos 80 ainda. A parte de artes visuais veio na década de 90, né? Tem algum fora Vicente Leite, tem alguma exposição marcante, alguma parada que diz, cara, aqui foi a onda que houve uma mudança, que houve um marco na minha carreira de artista plástico? Sem ser na Vicente Leite, teve alguma... Eu acho que essa última exposição, inclusive, que a gente participou... A Multiverso. Na Cegás. A Multiverso, né? Massa demais. Onde tem as cabeças e tal. Isso. Eu não sei se a gente tem a imagem das cabeças, que é uma exposição que tem... São várias cabeças juntas, é um motivo que vocês têm aí. Eu não sei se tem... que são várias cabeças, né? Ele tem nome aquela... Não. Essas aqui são fotografias, né? Isso. Essas aqui são fotografias. E a fotografia, ela é um descanso das duas, da ilustração e das artes visuais. Como é que funciona? Ou é o acaso, é um instante? Acho que a fotografia é como se fosse um pincel a mais, linda, um pincel cara. Especial, né? E é uma parada urbana, né? Tu gosta de fotografar urbano, né? Massa demais. Isso aqui é no Porto, é? Mucuripe. Mucuripe, né? Mucuripe. Muito lindo, né?
Aí você acaba tendo uma conexão entre esses rostos que tu faz, das figuras anônimas, né? E essa galera que tu acaba fotografando nas ruas. Os rostos que estão presentes nas pinturas, né? Vem Do dia a dia mesmo, né? Do apreço que eu tenho assim pelo retrato fotográfico, né? Eu sou louco por retrato. Pelo retrato, né? Quando não tem ninguém para fotografar, eu faço fotos minhas assim, deixo o bebê e tal. As selfies, né? Selfie. As selfies, né? Que tem essa parada da selfie. E essa questão, a gente hoje se fotografa, né? Acaba que o artista... Eu acho que todo artista tem uma certa vaidade pelo próprio trabalho e pela sua própria imagem, né? A gente vê muitos artistas fazendo autorretratos, né? O Fernando França é um que faz muito autorretrato, né? A maioria dos artistas fizeram autorretratos. O teu autorretrato é na foto, retrato mesmo. Né? Eu não lembro de ter feito, talvez uma vez, eu tenha feito um desenho do meu rosto, assim, é muito raro. A né? percepção do envelhecimento, que é essa questão do etarismo, do idadismo, está muito em voga. E nós já passamos dos 30, né, Carlinhos? Nós não estamos mais 30 anos. Os cabelos grisalhos, as barbas grisalhas já nos denunciam. Há uma mudança, essa questão do amadurecimento do artista. Ele é valendo mesmo, a gente vê na tela, tu percebe na tela o amadurecimento e como é que isso funciona para a sociedade. Acho que os artistas, a gente que está ficando mais velho, está envelhecendo, está amadurecendo, está incluso ou está sendo deixado de lado? Como é que funciona isso na parada da arte? Eu já pensei assim em me dedicar a uma só coisa, né? Tipo, já pensei até em me dedicar à fotografia só, né? Entendi. Que não é algo que está tão que tá distante assim é algo que ronda assim o meu pensamento, mas ao mesmo tempo eu tenho muita coisa ainda para. O cara não consegue, né? Eu acho que o suporte múltiplo ele é uma necessidade. Quem faz mais de uma coisa é porque tem aquela necessidade premente. Eu tenho muita coisa para aprender e oferecer com pintura, né? Com desenho. Meu desenho eu ainda não explorei ainda o que eu quero explorar, né? De um desenho. Então, é difícil, né? E eu me sinto muito incentivado a estar sempre experimentando, né? Entendi. Trabalhar com experimentação é o que eu gosto de fazer, é a minha vibe. Então, essa questão... Pronto, então essa questão do etarismo, do idadismo, acaba que tu acha que na arte ele não funciona porque a gente está sempre criando, está sempre... Mas a percepção de fora, tu acha que existe algum tipo de preconceito com o artista mais maduro ou não? Eu acho que sim, Infelizmente, né? Infelizmente, isso é uma situação que acaba acontecendo, né? E eu vejo que a época de cada um é diferente. Então, é complicado quando você pega quando a sociedade pega e foca só na juventude e deixa... Porque, inclusive, essa troca ela é fundamental, né? Essa troca ela é fundamental entre o jovem, entre o artista jovem, inclusive, e as artistas jovens, os artistas jovens e os artistas mais maduros, né? Tanto que a percepção, a gente se inspira muito no passado, né? Em quem já fez. E assim, quem já fez, obviamente, envelheceu, é mais velho que a gente. É um exercício que eu faço sempre, né? Eu sigo muitas galerias, né? No mundo inteiro, né? E eu estou sempre vendo prestando atenção o que a galera jovem está fazendo, né? Entendi. E o que a galera antiga também acaba que a gente mergulha muito no que está sendo feito, né? E a questão da arte contemporânea,
Porque o trabalho, o teu trabalho é um trabalho, apesar de ter muita figura, né? É um trabalho de arte contemporânea. Existe um olhar, eu até conversei sobre isso com o Cardoso, na entrevista com ele. Como é que tu percebe o olhar do espectador? É de estranhamento? Ou a galera já está... Tu acha que a galera já está mais acostumada com o teu trabalho? Como é que funciona isso? Eu gostaria que fosse de estranhamento, assim, no bom sentido, né? É importante o estranhamento, né? Eu às vezes, eu utilizo muito mais o Instagram, né? Assim, para divulgar o trabalho, para divulgar o meu trabalho, né? E tem momentos que eu acho que estou meio que virando paisagem, né? Entendi que o trabalho, a galera já se acostumou, já conhece, né? Aí de repente vem uma coisa, tem a necessidade de fazer uma coisa nova. Né? Sabe? Então eu fico muito atento com isso, né? Entendi. E não virar paisagem sempre. De estar sempre mostrando algo novo, né? Sem romper totalmente, né? Porque aí às vezes a gente rompe e o estranhamento é de distanciamento. Mas massa é quando o cara olha, quando a pessoa olha e diz, poxa, que incrível, né? Vê algo diferente. É uma necessidade? A arte, ela só é arte se tiver essa pegada de criatividade, de reinvenção, eu acho? Eu acho que a arte é isso, é reinvenção, sabe? Eu tenho um exemplo assim na arte que nem é de artes plásticas, é na música, que é o Frank Zappa, né? Massa. O Frank Zappa morreu, teve uma obra fantástica, uma obra incrível mesmo. Que não tem um parâmetro assim. Ele era genial, né? E até o fim estava inventando, estava criando. Da vida, estava se reinventando e sem cair em armadilhas fáceis assim do mercado, né? Um cara que tem uma obra genial, né? Assim, e o que são as armadilhas do mercado? Agora eu fiquei curioso essa parada da armadilha do mercado, principalmente do mercado de arte. As armadilhas, eu acho assim, quando a arte começa a ir por tendência, né? Entendi. Eu sigo, sei lá, 300 galerias no mundo, né? E eu sinto que tem uma parte grande ali de artistas que estão tendendo para uma onda. Na mesma onda, né? Porque está vendendo, porque aquilo está acontecendo. Aí o cara diz, vou deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui, vou fazer aquilo porque está rolando. Né? Complicado. Isso é uma armadilha de mercado. É bom que o artista vende, né? Mas enfim, eu acho que acaba... Mas é interessante você ficar fiel ao seu trabalho. Assim, existe aí uma... assim, eu já sinto... Eu sinto, às vezes, dificuldade em diferenciar artista. Essa obra de fulano, essa obra... É de outro cara. A gente vê tudo muito... Tudo muito parecido, né? Tudo muito... muito linear. Tudo... E aí é complicado porque a criatividade acaba sendo, de certa forma, deixada de lado para seguir a tal da tendência, moda, né? Da moda. Uma tendência, né? O artista acaba deixando de fazer o que lhe inspira, a sua pegada, a sua onda. Até porque o que a gente coloca na tela, o que a artista coloca na tela, é algo próprio, né? É algo, e por mais estranho que possa parecer, é do cara. Eu lembro muito do trabalho que eu sempre me inspirei, de Basquiat, né? Quando surgiu, aquela coisa, porra, que loucura é essa? Como é que pode? E inicialmente foi rejeitado para depois ser endeusado, né? Mas essa rejeição de mercado, ela às vezes muda. Porque o cara não se corrompeu, ele manteve a linha dele, né? E pronto, né? Quem quiser que acha o que quiser achar, e a linha é essa, né? E às vezes o artista que vai dar certo mais na frente, e esse dar certo é
assim, ninguém sabe nem o que é realmente o dar certo, né? Aham. Mas quando ele chega lá é porque ele foi fiel ao sentimento, né? Foi verdadeiro, né? Essa verdade é necessária, né, Carlinhos? É importante, a verdade do artista, É né? fundamental, né? É muito bom quando você conhece, além da obra, você conhece o artista, né? Acho que você passa a entender muita coisa, assim, né? O processo, né? O processo, né? A origem, por que o cara faz aquilo, né? Uhum. Porque, assim, nenhum trabalho, esses teus trabalhos, né? Que você vê um rosto, às vezes você nota até uma certa... Esse trabalho passa uma certa melancolia, né? Uhum. Ele passa... Eu não vou dizer que é tristeza, mas ele passa uma certa melancolia, uma certa serenidade, né? Uhum. Isso tem toda uma história por trás. Uhum. Para chegar nesse ponto, acaba vindo... Você coloca o seu sentimento ali, né? Uhum. Tá aí esse trabalho anterior é a cabeça que estava lá na Segás. Pode voltar Isso. só para aquele trabalho anterior, que é da série Cabeças, né? Aqui é um estilo que eu levei para o computador e coloquei uma cor, né? Aquela estilo, né? É uma que é só uma... Desenho. Isso aí é desenho, né? É desenho nanquim? Aqui. Poxa, incrível. E joga... Estilo. Tá aqui. Dá para parar essa imagem? Pronto, eu queria só parar essa imagem. Essa exposição é a Multiverso. Foi na Segás. Uhum. Cara, esse trabalho é um dos trabalhos mais fantásticos que eu vi nos últimos tempos, né? E por que essas cabeças, Carlinhos? Esse trabalho eu comecei a fazer, a produzir ali antes das eleições, talvez um mês antes das eleições, né? E tem muito a ver com aquele momento. É uma parada política. E tem muito a ver com aquele momento político, aquele momento estranho que o país estava parecendo que... Muito dividido, né? E eu acho que muito medo, né? Então, essas faces, esses rostos representam, de certa forma, a sociedade nesse momento, né? Exatamente. As personas, né? Uhum. Persona é máscara, né? Pessoa, persona, máscara, né? E essas máscaras, esses rostos mostram essa questão. E é complicado dissociar a arte da política, né, cara? Uhum. Complicado, né? Não tem... É difícil. Acho que até no abstrato acaba fala de política, né? Você acaba colocando alguma coisa ou na cor, ou no vermelho, ou no claro e no escuro. Você acaba falando do momento, né? Do momento político. Então, a maioria dessas figuras estão em estado de assombro, né? De medo, Existe uma pegada, tipo assim, meio trash, né? Uma onda meio trash metal aí. Muito bom, muito bom. E ele é produzido... É pano? É lona? É lona. É lona, né? Uhum. E o suporte... Aí eu misturei... Tem trabalho que é nanquim. Entendi. A guarda de nanquim, né? Outros... E eles técnica é mista, né? não foram feitos pensando, aparentemente, né? Pensando em estar juntos, né? Foram feitos um por um... o trabalho pelo trabalho. E depois veio a reunião. A harmonia, a curadoria veio na montagem, né? Não foram pensados, esse trabalho aqui, ele vai harmonizar com aquele outro trabalho, não, né? É um por um, pensando nessa pegada fortíssima, né? Que é uma pegada muito forte. Eu já vinha fazendo um pouco desse trabalho. Inclusive, esse tipo de trabalho é muito presente, assim, na minha obra, assim, né? Eu já o rosto, fazendo, né? Eu já vinha fazendo um pouco antes da exposição e quando surgiu a Multiverso, né? A oportunidade de mostrar, foi que a gente conversou, né? E a gente pensou nesse formato, né? A Multiverso foi uma exposição feita pelos artistas da Craft no Espaço Egar de Cultura, e o Espaço Egar de Cultura ele proporciona
esse tipo de trabalho, que ele tem um pé direito. Eu acho que hoje, em Fortaleza, é um dos espaços esportivos que tem um pé direito mais alto, né? Então, essa questão de você ter um ambiente, né? Um equipamento que proporciona a instalação, isso é muito importante. Né? E na cidade estão surgindo novos espaços, né? De expositivos, de exposição, né? O Espaço Egás de Cultura é um deles. Lindo, lindo, lindo demais. Incrível. Existe uma resistência de mercado a esse tipo de trabalho que não é feito no chassi, na tela, ou tu acha que a galera já está aceitando mais? Eu acho que está... Olha, eu não vendo muito bem esse tipo de trabalho, né? É um trabalho autoral, que é mais uma instalação, e o cliente colecionador que compra geralmente prefere o trabalho na tela, no chassi, talvez mercados diferentes que a gente vê, por exemplo, o mercado de Nova York, é um mercado que aceita bem, né? O mercado da França, é um mercado que aceita bem. Eu acho que isso tem a ver com a educação, né, Carlos? Isso tem a ver com a educação, tem a ver com, talvez, essa geração nova que está aí, né? E aí a gente fala de idade, de novo, não é difícil não falar, né? Mas a questão da educação para a arte, ela passa por isso também, né? Da aquisição da arte, né? Sim. Porque a galera compra muito trabalho, ainda, em Fortaleza a gente vê que é um ambiente, é uma cidade dessas, para a ambientação, né? Para a decoração. E acaba que o trabalho que ele é autoral, um trabalho de instalação, ele não vai compor tanto com o sofá, com a cadeira e tal. Então, isso tem que ser, de certa forma, desconstruído, né? Como é que tu pensa essa situação do trabalho de arte e da arquitetura de interiores? Olha, eu prefiro vender um trabalho que está na nossa galeria, à venda, um trabalho pensado, né? Do que vender um trabalho sob encomenda, para combinar com o ambiente, né? Entendi. Então, porque você se sente mais livre ao trabalho pelo trabalho, a criação pela criação, não é isso? Eu acho não que não possa, né? A gente vê que alguns grandes artistas fizeram trabalhos que, de certa forma, isso é do cliente, ele compra para colocar em algum local, né? Mas é necessário que os artistas e os curadores e as galerias informem e comecem a formar um público para comprar o trabalho pelo trabalho, né? Para colecionar, para ter aquela obra de arte que é única, né? E não para compor. Pode compor, mas que não necessariamente seja para isso, né? O prazer está mais em fazer pelo fazer. Sim. E o que quer que seja, e isso em algum momento ser adquirido, né? Massa demais. Você ser... assim, você enquanto artista, de ter o direcionamento do seu trabalho sem interferências, né? Acho que quanto menos interferências, mais verdadeiro. As interferências, elas são bem-vindas quando elas são de inspiração, né? Nos trabalhos de outros artistas, ou em música, ou outras artes, ou no dia a dia, no cotidiano, né? É isso aí que faz o trabalho vingar e florescer. E, Carlinhos, e os projetos? Como é que estão os projetos? O que é que tem de novo aí? Os projetos... Eu estou pensando em fotografia, né? Muito, assim, legal, ultimamente, né? Tem fotografado muito o centro da cidade, né? O centro é um projeto que está na minha cabeça, assim, a capa que eu penso em transformar em um livro, né? Assim, não tem livro só de fotografias? Nossa. Não tem, assim, uma data para isso. Eu estou... Tá produzindo, né? Produzindo. Lindo o teu Instagram. Tu tem 2 Instagrams, um Instagram só de... É um Instagram de fotografia e outro para... Tem 2 Instagrams, né? De pintura, desenho, ilustração, né? Nossa. A fotografia, ela começa comigo, né? Começa como um hobby e vai meio que se transformando em algo sério, né? Assim, aos poucos, né? Entendi. Algo profissional.
É. A- Começa como uma terapia, né? Entendi. Que não Eu deixa de diria. ser, né? É. Acaba que o trabalho da gente, a gente não consegue, né? Feliz de quem produz arte, porque a gente acaba extravasando os sentimentos ali, né? Aham. E a fotografia tinha esse caminho também de descanso da mente, de terapia, e passou para ser profissional. Ainda não está 100%, né? Porque ainda estou Está no caminho. no caminho, eu tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo, tô com muitas É uma ideias. ciência, né? É, Eu curto muito fotografia. Na verdade, eu uso o smartphone para fotografar e tem muito fotógrafo fazendo fotografia bacana com os smartphones, né? eu estou pesquisando suportes, né? Para exibir essas fotos, né? Sair daquele formato mais convencional, né? De exibir. E estou pesquisando esses formatos, né? Mais alternativos, né? Entendi. Então, provavelmente, que vem por aí é algo de fotografia. Eu estou muito interessado na fotografia experimental, né? Essa fotografia mais Conceitual mesmo. sabe? Massa. Estou começando a pesquisar sobre isso, mas é isso. E alguma mescla da fotografia com a tinta, com outros suportes, com a pintura? Rapaz, eu estava vindo para cá e pensando nisso, né? Nessa mescla, nessa fusão, mas ao mesmo tempo pensando em não caminhar para algo que está muito, assim, que está sendo feito muito, né? Que Essa mistura está rolando aí, tem muita gente fazendo, né? Tá, e tem muitos momentos que tem muito, eu acho que é muito Photoshop, né? Muita colagem, né? Muita Entendi. colagem. Eu curto muito, assim, colagem, né? Mas a colagem também, se você não tiver... Ela vira a tal armadilha também. Vira algo que todo mundo já está né? fazendo. Claro, Né? comum, né? Então Interessante, né? E nesse universo que a gente tem aí de milhares de artistas produzindo todo dia, fazer algo novo é um desafio, né, Carlinhos? Fazer algo novo é um desafio. ou de repente não, de repente eu posso fazer também uma exposição de fotografia exibindo de forma convencional, com moldura, passe-partout. Entendi. Ou não, né? Ou não. Aí depende do momento, do lugar, né? E como é que isso vai funcionar. Muito massa. E o jornal hoje, a questão... muitos artistas, eles trabalham, na verdade, quase todos, né? Tem que trabalhar e ter uma segunda atividade para poder manter a arte. No teu caso, tu tem a sorte de trabalhar com a ilustração que não deixa de ser arte, né? Mas é fácil conciliar? Como é essa conciliação no teu caso, né? De conciliar o trabalho em outra área e as artes visuais? É muito fácil conciliar, assim, no meu caso, porque dentro do meu trabalho no jornal, eu tenho muita liberdade, né? Entendi. Trabalha home office hoje em dia? O home office ajuda muito? Ajuda muito, né, o home office? Eu tenho muita liberdade, meus editores me dão total liberdade, né? Legal. Então, eu estou sempre... A moçada tem consciência que está trabalhando com o artista, né? Que o artista precisa de uma certa liberdade, né? Não tem como. Então, é uma troca. Eu levo coisas da ilustração para o meu trabalho de artista plástico e, ao mesmo tempo, trago coisas da pintura para o trabalho no jornal, né? Então, tem essa dupla via aí, né? Eu vou administrando, né? Se retroalimenta, né? É uma retroalimentação. Isso. É massa. Complica um pouco quando você trabalha em algo
Acho que acaba que você consegue colocar poesia em tudo. Mas quando a poesia já é inerente à onda, como é o caso da ilustração, facilita demais, né? Aham. Muito bom. Então, em breve, a gente vai ter uma eu- exposição de fotografias. Eu tenho muito, eu sou muito grato assim ao jornal Massa. por me Jornal dar Povo. pelo apoio, né? Por acreditar assim, no meu trabalho ao longo dessas mais de 3 décadas, né? Muito tempo, né? Que eu tô lá. Massa demais. Então foram mais de 3 décadas de reinvenção, né? Se confunde com a história do jornal, né? Quantos anos o jornal tem, eu não recordo quanto, mas é o pioneiro, né? Aqui no estado, né? O Salvo engano, né? Não sei. o jornal, dentro do jornal, eu conheci pessoas fantásticas e conheço, né? E acaba ajudando muitos, na questão da arte, né? muitos profissionais mercado de fantásticos que eu conheci, né, ao longo desse tempo todo, né? Massa. Uma Eu história- diria que é o maior presente que eu tenho é ter conhecido essas pessoas, né? É o dia a dia, Fantásticas, é né? gente, né, Carlinhos? É gente. Uhum. Gente, convive com gente que marca Aham. e que dá suporte para o trabalho da gente, né? O trabalho de artista. Sem falar né? no Demócrito Duma, que era uma figura fantástica, Fantástica, né? né? Incrível. Faz falta. Luciana Duma. Então Massa demais. são pessoas... Sensíveis, né? O jornal ele é sensível à arte, né? Jornal Povo. Massa demais. Carlinhos, então a gente em breve vai ter uma exposição de fotografias, né? E quem sabe rola um livro aí sobre essa história maravilhosa, cara, porque essa história aí da ilustração com a arte, essa história no suporte de publicidade, que não deixa de ser, né? De notícias, é muito massa, né? A gente estamos quase aí no final do programa. Aí eu queria que tu dissesse onde é que a gente acha teu trabalho. Desse aí teus Instagrams, os dois, que é um de arte e onde é teu ateliê, né? Que eu nem sei onde é teu ateliê, né? Onde é teu ateliê, né? A gente é parceiro, é massa demais a isso gente aí. é parceiro na Craft, né? Que é um espaço cultural, né? Que abriga uma editora fantástica, que é a Radiadora. a Radiadora, né? Junto com Cardoso Júnior, né? Você. E Fica na Rua Itaiçaba, Rua Itaiçaba, 108, no Meireles, né? né? Então, o meu trabalho de ilustração e artes plásticas, no Instagram é Carlos Campos, né? _ arte, né? E o de fotografia é Carlos Campos Fotografia, tudo junto. Né? Carlos com U, né? Carlos com U. O Carlos com U, ele é nome artístico? É nome artístico, né? Na identidade é Carlos com O, né? Normal. É importante a questão do nome artístico, massa demais. Cara, Carlinhos, um prazer imenso te receber aqui no Hashtag Arte, né? Hashtag Arte é um programa justamente para falar da vida, para falar de arte, para falar das histórias dos artistas. E tua história é linda, cara. Fantástico, né? Fantástico. Valeu, Muito obrigado, moçada. Muito obrigado por estar com a gente em mais um Hashtag Arte, né? Com o nosso querido fotógrafo, né? Artista plástico e ilustrador Carlos Campos. Viva a vida, viva a arte. Viva a arte. Tamo junto. Valeu.